Boa noite, irmãos, mais uma vez reunidos aqui para fazermos um mini culto, né? Vamos dizer assim, porque é só alguns minutos para gravar para os irmãos, para nós louvarmos e cultuarmos a Deus e também deixarmos uma palavra de edificação para a igreja, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, declaramos que tu és o Senhor, Pai, o único Senhor e Salvador, do qual nós dependemos totalmente de ti, Pai. Nesta noite, Deus, peço a ti que perdoe nossos pecados, Senhor, por palavra, por obra, por pensamento, tudo aquilo que desagradamos a ti, Senhor, por omissão, por negligência, Senhor, todo o pecado que cometemos, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus Cristo, e que nesse momento o Senhor derrama da tua unção, do teu poder sobre nós, e nos ajuda, Deus, a adorarmos o teu nome, nos colocarmos diante de ti como adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, como a tua palavra diz que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Com a palavra, irmã Luzia. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos 13, a partir do versículo 8. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós possamos nos amar, irmãos, uns aos outros de verdade. Amém. De verdade mesmo, não só de palavras, mas Glória também de verdade e de coração. Amém? Que nós possamos ajudar os nossos irmãos Obrigado, Jesus. em oração, com a nossa visita, com a nossa presença, com o nosso amor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigada, Obrigado, Senhor, Jesus. pelo seu amor, Aleluia. seu amor maior de todos. Amém. Tu és o verdadeiro amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é. Glória a Deus. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu amor, pela tua Amém. presença. Obrigado. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela obrigado. saúde, pela paz. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor. Entregamos Glória a as nossas Deus. vidas em tuas mãos, a Amém. vida de todos os meus irmãos, de toda a igreja, Glória a Deus. todos aqueles, Senhor, que estão nessa terra, Senhor. Obrigado. Todas as famílias, todas as crianças, todos os velhinhos, todos os nossos vizinhos, Senhor. Amém. Salve e liberta nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai. Muito Amém. obrigado. Obrigado, Deus. Amém. Vamos louvar Glória o a Senhor. Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que veio a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca, e nela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca, e nela faz surgir
verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Como em meio à tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Amém, Jesus. Glória a teu nome, Deus. Muito obrigado. Tu és Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, porque tu és o nosso Glória Senhor, nosso Salvador Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é grande, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso. O salmista diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Na verdade, não há mérito em nós, mas tudo provém de Deus, por Ele ser rico em misericórdia, rico em amor. Por isso nós não somos consumidos de imediatamente. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor nos dá uma oportunidade, Ele tem paciência conosco, Ele nos dá um tempo, né? Até que um dia Ele coloca os termos, coloca o limite, e quando a pessoa ultrapassa esse limite, aí certamente serão cobrados. Bom, irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero abrir aqui a palavra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ao capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4. A princípio eu vou ler um versículo, depois a gente pode esmiuçar mais alguns versículos. A palavra do Senhor, ela é tremenda. Amém, irmãos? Diz assim, ó. 4, capítulo 4, versículo 14. Amém? Diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Amém, irmão? Até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos e te engrandecemos, ó Pai. Declaramos, ó Deus, que tu és o nosso único Senhor e Salvador, e que não há outro Deus além de ti, Pai. A igreja não reconhece outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nesta noite peço a Ti que fale aos nossos corações, nessa reflexão, Senhor, que o Senhor derrame da Tua unção, da Tua autoridade, e desde já eu entrego a Ti, Pai, todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui um versículo solto, né, fora do contexto, na verdade dois, né, onde Paulo cita aqui o nome de Alexandre, o latoeiro, e ele diz que causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E ele diz que o Senhor o pague segundo as suas obras. Ele não está amaldiçoando e nem está cobrando nada desse Alexandre, não é verdade? Mas ele diz, deixou na mão de Deus, que o Senhor pague, porque esse camarada fez muito mal para mim. Amém? Fez muito mal para mim. Então, às vezes, a pessoa quer confundir as coisas, né? O perdoar, porque nós temos que perdoar, como a oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, do mesmo jeito que nós perdoamos, Deus nos perdoa. Agora, você só consegue perdoar alguém que se arrependeu, alguém que se arrependeu de ter feito mal para você, porque não tem como você perdoar, você tem que estar pronto a perdoar. Mas se a pessoa não se arrepende, ela vai receber pela consequência, né, por aquilo que ela fez, como Paulo disse, que Deus, Paulo falou assim, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Quer dizer, Paulo falou que ele fez mal para ele, e que agora o Senhor pague a ele segundo o mal que ele fez. Ué. Quer dizer, quem faz mal recebe o quê? Mal, vai receber mal. Ele não vai ser premiado por ter feito mal ao apóstolo Paulo, não é verdade? Porque a obra é de Deus, a obra é do Senhor. E nós vimos aqui, ó, eu quero ler alguns trechos aqui dessa carta final de Timóteo, o último capítulo aqui, onde Paulo fala assim, ó, que é para Timóteo, que versículo 2 do capítulo 4, ele fala assim, ó, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo diz que é para exortar, que é para repreender, que é para redarguar, exortar com longanimidade e doutrina. Longanimidade seria assim com paciência. Nós vamos ter que ter paciência com os irmãos, mas não podemos esquecer a doutrina. Amém? Não podemos esquecer a doutrina. Se está errado, nós vamos ter que contestar. Vamos ter que exortar, corrigir, consertar, ensinar, repreender. O que é repreender? Está errado, a gente tem que repreender. Agora hoje há irmãos que se a gente vai repreender, se a gente vai falar que o irmão, isso está errado, aí o pastor já é radical, o pastor já é isso, porque hoje nós estamos num mundo onde tudo está podendo, as igrejas estão contaminadas, tem um monte de portas que se abrem já contaminadas, e até igrejas que se diziam sérias, hoje já estão contaminadas, porque o objetivo do adversário não é fechar a igreja, o objetivo do adversário é contaminar a igreja. Uma igreja contaminada, ela tem mais utilidade para o adversário do que uma igreja fechada. Porque uma igreja contaminada, ela vai contaminar os demais, né? É como um fruto estragado numa cesta. Se não for tirado aquele fruto, os demais vão ser estragados. E a gente vê que lá em Apocalipse, na carta às igrejas da Ásia, em alguma delas, Deus vinha questionando isso. Eu tenho contra ti, porque está apoiando essa obra de Jezabel, está permitindo Jezabel e tudo mais. Então não pode ser assim. Tem que repreender, se o caminho estiver errado, tem que ser repreendido, porque o reino de Deus, irmãos, é uma luta constante. No versículo 3, o apóstolo Paulo assim, ó, porque virá tempo, ele falou isso há quase 2000 anos atrás, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
concupiscência, ou seja, conforme os seus próprios desejos, vão amontoar doutores para si, ou seja, e com essa grande quantidade e oferta de igreja que se tem hoje, se você coloca uma doutrina, como é dito aqui na palavra de Deus, tem com doutrina, quando você coloca a doutrina, que é a vida em santidade, que é a questão da santificação, que é a questão das coisas que agradam a Deus, de praticar a obra de Deus, praticar a palavra de Deus na íntegra, com fidelidade, a pessoa quer se afastar da igreja, quer procurar outra. E chega na outra, você prega assim, não pode divorciar. Jesus falou assim, que não pode divorciar. Jesus falou assim, não pode divorciar, como é que vai fazer? Uns se fizeram nascer eunuco, outros foram feitos eunucos, e outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então quer dizer, uma pessoa que se divorciou do seu cônjuge, sem que seja por relação ilícita, por quebra de relação sexual ilícita, por quebra de pacto, de aliança perante o seu cônjuge Deus, né? Se uma pessoa quebrou esse pacto de se dar uma somente para outra, só nesse caso é que Jesus permitiu a questão da separação. Em outro caso, como é que vamos fazer? Fazer isso que ele falou, ou se faz eunuco, por que se fazer eunuco? Por causa do reino de Deus. Então tem que ver se o reino de Deus vale a pena. Então, irmãos, o preço de cada um é diferente. Um jovem rico chegou até Jesus, e ele era conhecedor da lei, praticava a palavra de Deus, e ele queria saber como é que fazia para entrar no reino do céu, mas ele não estava assim querendo saber, ele estava querendo expor a sua religiosidade, né? E aí Jesus falou que é para ele ir lá vender tudo e dividir com os pobres e depois seguir Jesus. Ele não voltou mais. E Jesus não fala isso para todo mundo. Da mesma forma, não é todo mundo que vai ter que se abster da vida sexual. Só aquele que largou a sua esposa ou que largou o seu marido para poder viver, né, separou. Aí hoje não é difícil, acontece isso na vida de um casal, ao invés de se consertarem, ele procura uma outra igreja e chega lá, começa tudo de novo, é como se estivesse começando de novo, está tudo certo. Quer dizer, não lembra de onde caiu, não conserta o erro, não restaura o casamento. Isso é uma situação que eu estou deixando claro para os irmãos. Então, para cada um, Deus cobra de um jeito. Amém? Se uma coisa faz mal para você, às vezes faz mal para mim e não faz para você. Aí é outra coisa. Agora tem coisas que é regra geral para todo mundo. Aí Paulo diz, então hoje, pessoas... virá o tempo, e o tempo é esse agora que a gente está vivendo, que não suportarão a sã doutrina. Tu vai pregar um negócio desse que não pode casar, né? Que a Bíblia não ordena, não tem ordenação feminina. É o que a Bíblia diz, eu não encontrei na Bíblia ainda. Aí se você prega um negócio desse, aí muitos irmãos, irmãs, já não quer frequentar essa igreja, porque essa igreja é muito radical, porque não ordena irmãs ao ministério pastoral. Mas a Bíblia não manda ordenar. Se mandasse, a gente cumpriria, nós cumpriríamos as Escrituras. Nós estamos tentando viver as Escrituras. Aí hoje, por causa disso, a pessoa sai e vai para outra igreja que lá aceita divórcio, lá aceita aborto, lá aceita ordenação feminina, aceita outras coisas mais. Eu fazer o quê? Se a Bíblia não condena, se a Bíblia fala que é para fazer, a gente faz. Se fala que não é, a gente não faz. Amém? É dessa forma. Mas Paulo disse que muitos não iam gostar disso. É isso que está acontecendo hoje. Quantos não gostam disso? Quantas igrejas, quantas pessoas já saíram de uma igreja porque querendo ter ordenação feminina e foi lá para ser pastora, para ser bispa, para ser apóstola e outras coisas mais, porque na dela não podia ser. Ou se não, saiu porque ele desagradou, ou porque queria ser o primaz, ou porque queria alcançar alguma coisa, né? Quantos fazem isso hoje? Com essa diversidade
de igrejas que tem por aí. Então, ó, amontoarão doutores para si. Isso quer dizer o quê? A gente vê situações, irmão, de pessoas na igreja, às vezes que ele quer debater, quer discutir um assunto bíblico sem ter conhecimento. Essa questão mesmo da ordenação feminina, pessoas querem debater isso, querem encontrar lógica nisso, aonde não tem respaldo bíblico, a gente não consegue. A pessoa quer debater com a gente com o que ela acha. Porque Deus usa a irmã. Ninguém falou que Deus não usa a irmã. Deus usa, claro que usa. As irmãs foram usadas em todo o ministério de Jesus. Agora, não teve apóstola. Não teve ninguém ordenado a diaconisa. Eram 7 varões. Né? Não tem esse princípio de ordenação feminina. E o próprio apóstolo Paulo deixou registrado que não é para fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Amém, irmãos? Então, a gente tem que fazer o que a Bíblia manda. Eu estou dando só esse exemplo, não é nada contra as irmãs, nem para arrumar polêmica com ninguém, mas é porque a pessoa me vem com essa conversa, aí vem, não, mas que eu acho, meu irmão, abra o versículo bíblico, abra a passagem bíblica, né, que seja contextualizada e venha debater. Mas se você vem com o que você acha, aí fica difícil. Porque está dentro dessa linha aqui, ó, um monte de doutores. Pessoas estão fazendo doutores para si, achando coisas que não são bíblicas. Agora, porque Paulo diz assim, ó, o versículo 4, ó, e eles estão se fazendo doutores conforme a sua própria consciência, ou concupiscência, ou seja, conforme o seu desejo. Né, irmão? A gente tem que ter muito cuidado em fazer a obra de Deus e não colocar os nossos desejos. Tem que colocar os desejos de Deus, colocar a palavra de Deus, colocar os planos de Deus, e não o nosso desejo. Amém? Não os nossos prazeres, a nossa vontade. Ao versículo 4 diz assim, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Voltando às fábulas. Olha só, quantas pessoas hoje, quantas igrejas hoje estão muito parecidas com o sistema, com o mundo, cheio de fábulas. Estão fazendo sinais dentro das igrejas, prodígios enganosos, com fraude, com mentira, com ilusionismo. Vai na casa do mágico do Rio, né? Compra lá o manual, pega o manual, aprende a fazer um negócio daquele e vai para a igreja, o povo da glória, e fala em mistério, e é ilusionismo, fábula. Estão se deixando voltar às fábulas, porque a vida cristã, para a carne, é muito chata. É uma vida de santidade, de separação, de consagração a Deus. Não é uma vida de prazeres mundanos, não é uma vida de lazer, de prazer, de vontade humana, mas sim em fazer a vontade de Deus. E Paulo disse que o reino do céu é conquistado com esforço. Por que esforço? Porque nós vamos ter que lutar contra a nossa própria natureza humana. Nós vamos ter que nos esforçarmos. Porque a nossa natureza humana é o maior obstáculo que nós temos, irmãos. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então a carne não é nossa amiga. A sua carne não é a sua amiga. Ela está militando contra o seu espírito. Ou seja, está lutando contra a sua salvação, contra a salvação do espírito. Então não é nossa amiga. Amém? Então há uma luta. Se a gente não vigiar, se a gente alimentar a carne, deixar de alimentar o espírito, deixar de fortalecer o espírito, deixar de se alimentar da palavra de Deus, de se lavar na palavra de Deus, de se purificar na palavra de Deus, a carne vai prevalecer. Quando você vê, está afastado, está desviado. E Paulo vai e diz que muitos vão fazer isso, né? Vão voltar às fábulas. Aí ele aconselha Timóteo, mas tu ser sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio? É ser consciente, é ter o pé no chão, irmãos. Ele vai se sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Olha só, é com sofrimento a obra de Deus. Não adianta que não é essa molezinha. Não é esse negócio de avião pastoral,
de navio pastoral, de helicóptero pastoral. Não é isso não, filho. A obra de Deus é com aflição, é com luta, é com dificuldade, é com perseguição. Vão nos perseguir, vão nos abandonar, como a gente vai ver aqui. O Paulo foi abandonado. Por quê? Porque está sendo muito rígido, porque está sendo muito radical, porque ele está preocupado com a salvação dele, porque ele já vive agora, como ele falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu não vivo mais por prazer da carne. Eu vivo para agradar a Deus, e que de forma que se eu morresse, seria lucro para mim. Então me matar seria lucro, se morrer seria lucro. Porque o meu objetivo é ir para o céu. Eu já descobri que a terra é passageira e não vamos perder tempo mais nessa terra. Então vamos investir no reino e na salvação. E é o que ele diz agora aqui, ó, porque eu, versículo 6, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha só, a vida dele está sendo oferecida, irmão, como aspersão de sacrifício, e que já está próximo. Aí ele, versículo 7, ele vai assim, ó, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí muitos acham que combater um bom combate é ficar rico. Não, filho. Combater um bom combate é você lutar em prol da sua fé salvífica e chegar no final receber a coroa. Como diz lá em Apocalipse, ao vencedor lhe darei a coroa. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há uma perseverança, há uma dedicação. Então Paulo começa dizendo isso, dizendo essas coisas, e ele diz assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então olha só, ele diz que de fato, assim como Deus falou, o que é a coroa da justiça? Deus falou, ó, a casa do meu pai há muitas moradas, eis que eu estou indo preparar o seu lugar. Então nós já temos um lugar preparado. Se você deixar de ir para a casa do pai, não foi por falta de lugar, não é porque você não ia ser premiado, é porque você amou mais a esse mundo. Como alguns, o Paulo outro dia falou de Demas, né? E que amou mais a esse mundo e largou ele. Largou a obra, abandonou a obra. E então o Paulo fala, combati o bom combate, quer dizer, um combate, o bom combate é esse, é você lutar em prol da sua salvação, se envolver, né, lutar contra a natureza humana. E desde agora a coroa da justiça já está separada. Agora, e ele diz que não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Então é para todos que fizerem isso. Todos que tiverem também combatendo o bom combate. Todos que tiverem se envolvendo também com a obra de Deus, já tem a sua coroa separada, irmão. A nossa coroa já está separada. Agora, se vamos tomar posse ou não, aí depende da nossa perseverança. Aí depende da nossa insistência, de perseverar até o fim, porque as lutas vão vir, as dificuldades vão chegar. Aqui no caso de Paulo, aqui, ó, no versículo de número 14, que nós lemos, ele diz assim, ó, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor pague segundo as suas obras. Mas aqui no 10 ele falou assim, ó, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Olha só, Demas desamparou Paulo, né? Ou seja, abandonou. Paulo precisava do apoio dele e não teve. Ele abandonou e foi para outro lugar. E agora eu não sei que situação que é deles, se vai se perder, se não vai. Agora esse Alexandre Latoeiro aqui, na verdade, ele não desamparou como Demas, mas ele fez mal a Paulo, fez mal ao ministério. Amém? Agora, ele fazer mal ao ministério não é você contestar se o líder está entrando num caminho errado, se está havendo ali uma hipocrisia, se está havendo ali uma... Nós temos que contestar. Jesus contestava os fariseus, contestou os fariseus. Nós não podemos apoiar hipocrisia, apoiar fraude, apoiar pecado. Ah, não, mas ele é o líder. Não, mas era contestado, tem que ser contestado. Paulo mesmo contestou várias vezes os judeus. Inclusive ele já até repreendeu Pedro, porque estava procedendo de forma errada. Mesmo Pedro sendo um apóstolo, foi repreendido.
É claro que Pedro, um homem de Deus, recebeu a repreensão. Agora muitos desses aqui você vai repreender hoje, ele vai procurar outra igreja, eles acham que é tudo igual, que igreja é tudo igual. Não é tudo igual não, irmão. Igreja só é igual à igreja que pratica a palavra de Deus, que tenha como base, como fundamento a palavra de Deus. E esse Alexandre, além de tudo, fez mal a Paulo. Agora ele diz assim, ó, tu guarda também dele, porque resistiu muito a nossa... Ó, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. O que é guarda-te dele? Ou seja, afasta desse camarada. Não fica com coisa com ele, não. Entendeu? Por quê? Porque ele resiste à palavra. Eu já tive pessoas assim que resistem à palavra. Né? A gente ensina uma coisa, a pessoa quer contestar, sem base bíblica, e contesta a palavra. Contestar a palavra não tem jeito, filho. Se você contestar o que eu acho é uma coisa, né? Que aí eu posso estar errado realmente no meu modo de achar. Agora a palavra não. Contestar a palavra faz mal, né? E guarda-te também dele. Porque contestou, porque guarda também dele, porque resistiu muito à nossa palavra. Então, irmãos, eu quero ficar aqui com essa palavra e para que nós tenhamos consciência, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, para ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser consciente, ter os pés no chão, ter uma vida cristã com os pés no chão, ser um líder com os pés no chão. Não adianta, pessoas vão nos abandonar, as aparências enganam. Às vezes aquele que parece que vai te ajudar é o que vai fazer mal para você, é o que vai te largar, é o que vai te abandonar. Aí às vezes Deus vai enviar um outro que ainda vai ser tratado. Então a gente não sabe. A gente tem que ir com o pé no chão. Não podemos apostar as fichas em homem. Não vamos apostar tudo no homem. Maldito homem que confia no homem. Vamos confiar em Deus e esperar em Deus. Amém? Ir com prudência, com o pé no chão faz bem. Não é desconfiando dos irmãos, não. As ovelhas, a mesma coisa. Faz como os crentes de Beré. Confere com as escrituras. Para ver se o seu líder está pregando a palavra de Deus de acordo com as escrituras. Procura lá nas escrituras, respaldo bíblico. Nós somos cristianismo, nós somos seguidores de Cristo. Então vê como que começou o ministério de Cristo, o que é ensinado no ministério cristão, para ver se você não está seguindo judaísmo ou até mesmo outra ramificação da religião. Amém, irmão? Então que Deus nos abençoe a todos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Peço a ti, Deus, que abençoe os ouvintes dessa palavra. Ó Deus amado, que seja uma palavra não seja para levantar contenda, mas para lançar luz no coração, nos entendimentos. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, colocarmos a palavra em prática. Não colocar o que o pastor acha, mas o que ele ensinou da palavra, Pai. Colocar em prática. Que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Que a igreja que ama o Senhor e que vai procurar ser sóbria, andar com o pé no chão, conferindo, se pautando nas Escrituras, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.